A verdade é que eu realmente detestei desenvolvimento web por algum tempo. Mas eu tenho plena consciência que isso se deve às minhas primeiras experiências, a forma como eu aprendi a área pela primeira vez. Oi gente, eu sou a Kis e esse é o canal Programação Dinâmica. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, talvez você goste de saber que aqui você vai encontrar vídeos sobre ensino de programação, ciência de dados, inteligência artificial, discussões sobre carreira e os impactos da tecnologia na sociedade. Os meus primeiros contatos com programação web não foram dos melhores. A primeira vez que eu estudei web foi como parte de um curso de C# que eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul durante uma das férias que eu tive na faculdade. Então, uma parte desse curso se voltava para o desenvolvimento web utilizando ASP.NET. Eu realmente não gostei. A segunda vez que eu me aprofundei um pouco mais no desenvolvimento web foi dentro de uma disciplina de programação da faculdade em que a gente estava estudando Java e em determinado momento a gente estudou Java para web. Eu também não gostei. Abrindo meu coração aqui, sendo bem sincera, a verdade é que eu realmente detestei desenvolvimento web por algum tempo. Mas eu tenho plena consciência que isso se deve às minhas primeiras experiências, a forma como eu aprendi a área pela primeira vez. E hoje, sendo professora, eu vejo que isso não aconteceu só comigo, na minha formação, mas é muito comum que aconteça com muitas pessoas, criar algum tipo de rejeição por algum motivo com alguma ferramenta, tecnologia ou linguagem de programação. E é possível que aí do outro lado você esteja se perguntando por que eu não comecei o desenvolvimento web com HTML, CSS e JavaScript, que é o mais comum, que a gente vê muito hoje em dia, até pela difusão de conhecimento nas redes sociais, seja focando no desenvolvimento back-end ou front-end de uma aplicação web, geralmente os conteúdos se voltam para HTML, CSS e JavaScript. Mas essa não foi a minha experiência. Pelas minhas escolhas profissionais, eu pude por muito tempo evitar o desenvolvimento web. Eu fiz a minha graduação em Engenharia de Computação no Instituto Militar de Engenharia e depois eu segui para um mestrado em Modelagem e Matemática da Informação, na Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, lá no Rio de Janeiro. Mas no início da minha carreira, quando eu estava ali no fim da graduação, eu dei mais ênfase no desenvolvimento nativo para dispositivos móveis, então Android e iOS. Inclusive, o meu TCC foi o desenvolvimento de um protótipo de um aplicativo nativo Android, com outros 2 colegas lá da faculdade. E mesmo depois de iniciar o mestrado, ainda continuei nessa ênfase por um tempo. Eu e o Alisson, que fazíamos mestrado na mesma época, mas em locais diferentes, juntos projetamos e desenvolvemos 3 aplicativos. Embora eu não tenha focado a minha carreira no desenvolvimento web, eu precisei de infraestrutura web nos projetos que eu construí, desde a criação de um site até o uso de um servidor. Mas na época que eu desenvolvi os meus projetos já haviam facilidades, já existiam soluções que facilitam e simplificam o acesso às tecnologias web, como os produtos da KingHost, que é a nossa nova parceira aqui no canal. E eu quero apresentar a KingHost para quem ainda não conhece. Ela é uma empresa brasileira que oferece soluções de infraestrutura web que combinam custo-benefício, suporte especializado e segurança, por meio de produtos como hospedagem de sites, servidores VPS, e-mails profissionais e certificados SSL. Todos voltados para atender às necessidades de projetos de diferentes tamanhos e complexidades. E um grande diferencial da KingHost é o suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso é excelente para quem tem projetos que precisam de alta disponibilidade. Isso pode até parecer um mero detalhe, mas se você já precisou resolver um problema do seu site ou em um servidor que apresentou um problema inesperado e você precisou esperar o horário comercial ou o dia seguinte para resolver, você sabe que isso faz toda a diferença. Aqui no Programação Dinâmica, a gente já sentiu na pele como é ter esse tipo de problema. Uma vez, em meio ao lançamento de um curso, uma semana de lançamento, o nosso site caiu, a gente teve um problema com o nosso servidor. E como a gente não estava usando a KingHost, e já eram umas 10, 11 horas da noite, a gente precisou esperar até o dia seguinte, até que desse o horário que o suporte estivesse trabalhando, para conseguir nos ajudar a resolver. Então sim, esse diferencial da KingHost pode fazer a diferença no seu projeto. Mas não para por aí. Um outro diferencial muito bacana da King é o programa de afiliados deles, que permitem que os profissionais de tecnologia possam recomendar ou revender os serviços. E isso pode ser uma ótima oportunidade de renda extra para você. Mas é claro que não vai fazer nenhum sentido se esse vídeo acabar aqui, porque eu imagino que você queira saber o final da história. Então, como foi que eu parei de detestar o desenvolvimento web? Foi o fato de ter um propósito nos meus estudos que me ajudou. Mas esse não era um propósito qualquer. Foi quando eu recebi o convite para dar aula no primeiro ano de um curso de graduação que, dada a responsabilidade que eu ia ter, eu entendi que eu precisava voltar para os fundamentos, revisar e entender se eu realmente estava capacitada para fazer aquilo. E foi aí que 2 coisas interessantes aconteceram.
A primeira foi que, mais uma vez, eu constatei, como eu já havia constatado na minha carreira, que os fundamentos que eu tive lá na engenharia de computação, lá atrás, quando eu comecei na computação, eles são sempre muito importantes. E embora naquela época eu não tivesse gostado do desenvolvimento web, eu realmente aprendi coisas importantes. Eu aprendi sobre sistemas primeiro, depois eu aprendi sobre sistemas web. Eu entendo como os diferentes componentes de um sistema tendem a se comunicar. E claro, existem frameworks, tecnologias mais modernas, sobre as quais eu tive que me debruçar, mas foi muito rápida a minha curva de aprendizado, porque na verdade eu só precisava absorver a nova parte do conhecimento. Os fundamentos mesmo eu já tinha. E é por isso que a gente sempre reforça aqui no canal que você se dedique aos fundamentos da tecnologia e da computação. Que você não fique uma pessoa adestrada a ferramentas, mas que você domine estrutura de dados, algoritmos, que você entenda de matemática, né, dos fundamentos da nossa área. Com isso, eu percebi uma certa facilidade para eu retomar o estudo nessa área, o que facilitou muito a minha vida. Mas o que realmente me fez perder o ranço, sabe? Parar de desgostar, foi o fato de que eu precisei mudar a minha perspectiva para aquele conhecimento. Porque eu, quando estou me preparando para dar aula ou para ensinar e compartilhar conhecimento aqui no canal, eu tenho um olhar de curiosidade. Eu me aprofundo naquele conhecimento tentando perceber o que pode ser que é dificuldade para uma pessoa que está começando na área, o que é interessante, o que são curiosidades que a partir do meu repertório eu posso compartilhar com a pessoa que está me ouvindo. Se torna uma busca ali que me instiga muito, eu gosto muito dessa experiência. Abordar esse conhecimento prático e teórico com esse novo olhar me ajudou a tirar esse ranço, como eu falei, e olhar o desenvolvimento web como uma ferramenta poderosa que ele de fato é. Essa área passou a entrar no rol das minhas habilidades, das ferramentas que eu posso usar quando eu precisar resolver um problema por meio da tecnologia. Isso significa que o desenvolvimento web se tornou a minha área favorita? Não se tornou minha área favorita, mas eu também não tenho a rejeição que eu tinha. E com as ferramentas certas, o desenvolvimento web passou até a ser divertido para mim. E isso evidenciou ainda mais para mim que investir em soluções que facilitam o nosso trabalho faz toda a diferença. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais dessa minha história e eu tô curiosa para saber se você tem alguma área que você tem rejeição. Não vale matemática, porque eu sei que muita gente não gosta de matemática. Deixa um comentário aqui embaixo utilizando a hashtag King para eu saber. Antes de terminar esse vídeo, eu quero reforçar 2 aspectos com você. Eu recomendo a KingHost tanto para você que gosta de colocar a mão no código, como eu, que pode se beneficiar dos servidores VPS que eles oferecem, quanto para você que prefere evitar um pouco o código. E você pode, por exemplo, utilizar os templates que eles disponibilizam para a criação de sites, para agilizar esse processo. A KingHost ela é ótima para profissionais de tecnologia que precisam de um ambiente seguro e confiável para configurar os seus projetos ou os projetos dos seus clientes. Eu não quero que você utilize esse vídeo como mais uma desculpa ou justificativa para você continuar procrastinando o domínio desse conhecimento. Pelo contrário, eu quero que você pegue o meu exemplo e entenda que há uma saída, você em algum momento pode parar de rejeitar e o quanto antes você se dedicar e se aprofundar nos estudos, talvez mudando um pouco a sua perspectiva para tirar um pouco esse ranço, melhor vai ser para você e para a sua carreira. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário utilizando a hashtag King. Esse vídeo fica por aqui, muito obrigada e até a próxima. Nossa, eu tô muito empolgada pro nosso próximo vídeo com a KingHost. Eu nem acredito que eles convidaram a gente para cobrir o